Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre esforços internos em vigas, ok? Vamos ver como é que a gente resolve esse tipo de problema e vamos ver quais são os tipos de situação que se apresentam nesse tipo de questão, ok? A situação é a seguinte, ó. Imagina que eu tenho lá uma barrinha, falo que tem um metro, ponto A, B e C, ponto B tem uma carga concentrada, uma carga distribuída, tudo mais, e eu pergunto o seguinte, ó, qual é o diagrama do trecho BC, certo? Ou seja, qual é o diagrama de tensões cortantes e de tensões de momento fletor que agem só nesse trecho BC? Não quero saber o trecho AB, quero só do trecho BC, certo? A gente vai seguir um passo a passo, mas aqui a gente vai se concentrar apenas na confecção do diagrama, ok? Qual é o passo a passo que a gente tem que seguir? É o seguinte, primeiro você tem que definir o diagrama de corpo livre, ok? Para definir o diagrama de corpo livre, você vai ter que tirar esse apoio e colocar as reações de apoio nesse valor, ok? Para isso, ó, você vai ter que conhecer o apoio do primeiro gênero, do segundo gênero e do terceiro gênero. Esse cara só evita movimento na vertical, esse evita movimento na vertical e na horizontal, e esse aqui evita movimento na vertical, na horizontal e de rotação, ok? A gente tem que saber bem como é o diagrama de corpo livre. Eu não vou me concentrar aqui porque eu quero apenas mostrar como que calculo o diagrama de tensões, ok? Outra coisa que a gente precisa saber são os esforços internos. Deixa eu colocar aqui, ó, esse cara é o diagrama de corpo livre, tá ligado ao primeiro. Os esforços internos a gente precisa conhecê-los também, ok? E nesse caso a gente precisa conhecer aqui, ó, esforço, somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos. Todos eles têm que ser igual a zero, porque eu quero um equilíbrio, certo? Então você precisa conhecer o diagrama de corpo livre, que vai te ajudar pelos apoios, e o somatório de esforços, né? Nesse caso os esforços internos, que tem que ser igual a zero, tá? E por fim, a gente faz o diagrama, que é o que a gente vai estar se concentrando na aula, ok? Que é qual é a equação e o diagrama do trecho BC. Tem que definir tanto a equação quanto a equação. Tanto o diagrama quanto a equação, ok? Os esforços internos vão funcionar da seguinte maneira. Olha só, como eu falei, a gente tem que conhecer o diagrama de corpo livre. Como é que eu cheguei nesse 40 kN e nesse 40 kN vezes metro? Eu fiz reação do apoio, tá? Então eu peguei a barrinha que eu tinha, fiz as reações de apoio e calculei 40 kN vezes metros e 40 kN, ok? Como eu falei, eu não vou mostrar como chega nesse ponto, porque isso aqui parte do princípio de equilíbrio, ok? Então a gente tem que saber fazer esses equilíbrios. Feito isso, eu vou cortar minha peça no trecho BC, porque é lá que eu quero a minha equação e meu diagrama, e vou olhar o que aparece internamente nela. Como que eu cheguei nesse fletor e nesse cortante? Usando essa tabelinha, ó. Se eu fizesse um corte do lado esquerdo, eu faria o cortante para cima, o momento fletor nessa direção e o normal nessa. Como eu fiz o corte do lado direito, o meu cortante é para baixo, o momento fletor é nessa direção e se tivesse esforço normal, seria desse tipo. Beleza? Por que eu faço isso tudo aí que eu fiz no desenho? Porque a partir desse cara eu consigo determinar as equações e das equações eu determino os diagramas. Pô, mas como é que eu vou determinar as equações nesse cara? Eu não quero que isso aqui fique em equilíbrio. Se eu quero que isso aí fique em equilíbrio, eu vou ter que fazer um somatório de forças igual a zero, porque eu não quero que isso aqui se movimente, ok? Então, como é que eu faço um somatório de forças igual a zero? Primeiro eu tenho o cortante, né? Vou colocar tudo para baixo negativo, tudo para cima positivo. Então, menos o cortante, menos 20, que é a carga concentrada, menos. Olha que interessante. Eu não cortei essa peça? Eu sei o ponto que eu cortei essa peça? Não. Então, eu vou chamar isso aqui tudo, ó, de X. Ok? Beleza? Então, ó, eu sei que todo esse valor aqui, toda essa distância vale X, porque eu não sei exatamente onde eu cortei. Eu sei que eu cortei no trecho BC, mas não sei em que ponto do trecho BC. Ou seja, se eu quiser saber qual é a contribuição da carga distribuída, eu vou ter que fazer 10, que é a distribuição dela, vezes o comprimento que ela age, que é X. Então, menos 10 vezes X, que está para baixo também, ok? O único cara de força que está para cima é esse 40, então, mais 40. E isso tem que ser igual a zero, certo? Como eu quero saber qual é o cortante, ele está negativo, vou passar para o outro lado. E vou chegar à conclusão, ó, menos 20 mais 40 dá mais 20, né? Então, eu vou ter que meu cortante é igual a mais 20 menos 10x. Beleza, determinei já qual é a fórmula do meu cortante. Não preciso fazer mais nada. Daqui eu só vou chegar no meu diagrama. Já tem a equação do cortante.
Beleza. Se eu já tenho a equação do cortante, como é que eu faço para chegar na equação do momento fletor? Basta que eu faça um somatório de momentos, ou seja, um equilíbrio igual a zero. E eu quero um equilíbrio, nesse caso, de rotações. Primeiro eu fiz um equilíbrio de forças, agora eu vou fazer um equilíbrio de rotações. E no caso, com relação a que ponto eu vou fazer? Com relação ao ponto que eu cortei, certo? Então eu vou fazer o seguinte, todo momento que tiver na direção no sentido anti-horário, eu vou botar negativo. E todo que tiver no sentido horário, eu coloco positivo, ok? Então eu vou ter aqui primeiro menos, né, porque está no sentido anti-horário, menos o momento, menos, o que mais que eu tenho? 40, né, que é essa reação aqui de rotação, né? Então menos 40. O que mais que eu tenho? Eu tenho essa carga concentrada. O momento em relação a ela é esse braço aqui. Quanto que vale esse braço? Ó, eu sei que essa medida aqui, AB, essa distância vale 1 metro. E eu sei que isso tudo aqui onde eu cortei vale x, então esse cara vai valer o quê? Vai valer x menos 1, né? Essa distância aqui, ó, vai valer x menos 1. Então eu sei que esse cara aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ele vale x menos 1 de distância, certo? Então eu vou fazer menos 20 que multiplica x menos 1, é o braço de alavanca da carga concentrada. Da carga distribuída vai ser 10 menos, né? 10 vezes x. Qual a distância? Se eu tenho a carga distribuída aqui retangular, a distância dela, ó, vai ser metade. Então, vezes x sobre 2. E olha só, essa carga em relação a esse ponto, sentido anti-horário. Carga distribuída, sentido anti-horário. 40, sentido anti-horário. M, sentido anti-horário. E esse 40 de reação, mais 40 vezes x, certo? Positivo. Mais 40 vezes x. Porque esse cara aqui está girando no sentido horário que a gente definiu como positivo, né? Isso igual a zero, certo? Se eu fizer essa continha, né? Eu acho no final que o momento, vou passar o momento para o outro lado, né? Ele está negativo aqui, vai passar para o outro lado positivo. O momento vai dar igual a menos 5x ao quadrado, mais 20x, menos 20. Calculei a equação do meu cortante, calculei a equação do meu momento. Lembrando, essa equação de cortante e essa equação de momento valem para o trecho BC. Não valem nada para o trecho AB, vale apenas para o trecho BC, ou seja, apenas por um intervalo de x, né, maior que 1 e menor que 2, porque minha barra toda tem 2 metros, mas essa equação só vale do B até o C, ou seja, tem que ser maior que 1 e tem que ser menor que 2. Esse é o intervalo que minhas equações estão atuando, né? E eu cheguei nessa equação fazendo a distributiva aqui, né? Fiz menos 20 vezes x e menos 20 vezes menos 1. Aqui deu x quadrado, 10 dividido por 2 deu menos 5. E aí eu calculei a fórmula do momento e do cortante. Então já tem as equações, tá? O que eu preciso agora? Dos meus diagramas. Vamos começar pelo diagrama de cortante. O que eu preciso saber do diagrama de cortante? Ó, o trecho BC vai de 1 até 2. A minha equação é V igual a 20 menos 10x. E como eu só tenho esse limite, né, 1 e 2, eu vou testar. Para x igual a 1, se eu substituir lá na equação, vai dar 20 menos 10, que dá 10. E para x igual a 2 vai dar 20 menos 10 vezes 2, 20 menos 20, que dá 0, certo? Então, se eu olhar o meu diagrama, ó, de cortante pelo comprimento da peça, e só o que me interessa é o trecho BC, ou seja, eu vou começar lá do ponto 1, né? Então, vou fazer aqui, começando do ponto 1. O que eu preciso analisar? Primeiro, isso é uma equação do primeiro grau, então isso aqui, né, vai ser uma reta. E eu vou ir do ponto 10 até o ponto 0, que termina lá no 2. Então, eu vou ter uma reta indo do ponto 10 até o ponto 0. Como está para cima, né, a gente coloca que esse cara aqui é positivo. Tem professor que arbitra como negativo. A gente gosta de chamar como positivo, fica mais fácil de visualizar, tá? E é só isso. Então, esse é o diagrama de cortante, né, no trecho BC. Aqui o meu diagrama de cortante. Está faltando o diagrama de quem? De fletor. Vamos fazer, então, o diagrama de momento fletor do nosso trecho BC. Como é que vai ficar o diagrama do trecho BC? Olha só, essa é a minha fórmula de momento, menos 5x² mais 20x menos 20, está limitado nesse intervalo, de 1 até 2. Eu sei que quando x igual a 1, se eu substituir aqui, me dá momento igual a menos 5, e quando x igual a 2, se eu substituir aqui, dá momento igual a 0, certo? O que a gente vai analisar é o seguinte, ó, momento pelo comprimento da peça. Tem professor que coloca o negativo para cima e o positivo para baixo, tá? No caso, a forma que eu aprendi é o negativo era em cima
e ele fica sempre na direção das fibras tracionadas, né? Então, se eu traciono as fibras da parte de cima, eu estou negativo, é para cima. Se eu traciono as fibras da parte de baixo, eu estou positivo para baixo. Mas aqui eu decidi colocar o negativo para baixo, até para ficar fácil também da gente gravar, né? Positivo para cima, negativo para baixo. Mas se o seu professor ensinou negativo para cima, vai dar o mesmo gráfico que está aqui espelhado, tá? Então, por exemplo, nesse caso é uma equação do segundo grau, certo? E essa equação do segundo grau vai de menos 5 no ponto 1 até 0 no ponto 2. Então, ela vai fazer isso daqui, certo? E nesse caso é negativo, né? Porque está embaixo. E esse aqui seria o nosso diagrama de momento fletor. Mas se por acaso o seu professor colocasse o negativo para cima, era só você espelhar esse gráfico. Ou seja, ele seria uma curva descendente também e negativo, só que para cima. Beleza? E aí você consegue determinar também o seu diagrama de momento fletor. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!